Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a ver movimento harmônico simples. É, então a gente vai ver outros sistemas que têm esse tipo de movimento, né? E a gente vai começar pelo chamado pêndulo simples, né? Então o pêndulo simples ele é um fio, ele é composto de um fio de comprimento L, como está aqui nesse desenho, e preso nesse fio tem uma massa m, é uma partícula bem pequena de massa m. A gente considera desprezível a massa desse fio e a gente também considera desprezível qualquer tipo de atrito, né? E o que eu quero saber eu quero determinar como que esse θ varia no tempo, né? Porque uma vez que eu sei o θ, eu sei a posição dessa massa, né? Então, bom, para fazer isso eu vou, como em geral a gente vai usar a segunda lei de Newton, né? Aqui eu vou usar esse sistema de coordenada que eu escrevi aqui, a coordenada R, a coordenada radial, e a coordenada T, tangencial, né? Então vamos escrever a segunda lei de Newton nesse sistema de coordenada, né? Então a gente tem lá, primeiro, que a soma das componentes das forças na direção radial tem que ser igual a massa vezes a componente radial da aceleração, e a soma das componentes tangenciais das forças tem que ser igual a massa vezes a componente tangencial da aceleração, né? Então essa é a segunda lei de Newton nesse sistema de coordenada. Na realidade eu só vou precisar, para o que eu quero fazer, eu só vou precisar usar essa segunda equação, né? Então aqui eu já desenhei, vocês veem que essa reta daqui é a vertical, né? Que é justamente a mesma direção do vetor peso, né? Aqui eu esqueci de colocar, então isso aqui é o vetor P. E como você tem essa linha daqui, ela corta, é uma linha diagonal que corta essas duas retas paralelas, então a gente conclui que esse ângulo tem que ser igual a esse, né? E daí a gente consegue pegar qual é a componente tangencial do peso, né? A gente só tem que projetar a força-peso no eixo T, né? A componente tangencial é isso aqui, e essa componente é exatamente, o comprimento dela é exatamente igual ao comprimento desse lado desse triângulo, que é mg seno de θ, e você vê que essa componente está do lado negativo, então tem o sinal de menos aqui. Bom, por outro lado, a força T, ela não tem nenhuma componente na direção tangencial. A tração não tem nenhuma componente nessa direção, então a única força que tem componente nessa direção tangencial é o peso. E bom, pela segunda lei de Newton, isso tem que ser a massa vezes a componente tangencial da aceleração. Agora, a gente sabe, digamos, nesse sistema, ele vai ficar oscilando, ele vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. O θ vai ficar variando, o ômega também vai ficar variando. Então, se o ômega varia, porque ele vai mudando com o tempo a oscilação, né? A gente vai ter que ele vai ter uma aceleração angular, e a gente aprendeu que existe uma relação entre a componente tangencial nesse movimento e a aceleração angular, né? E a relação é que essa componente tangencial do A, ela vai ter que ser a distância da partícula até o eixo, no caso aí é justamente igual ao comprimento do pêndulo, multiplicado pela aceleração angular.
Essa equação daqui a gente pode escrever como a derivada segunda de θ com relação ao tempo. Então, eu posso escrever o lado direito dessa equação de Newton como m multiplicado por L derivada segunda de θ com relação ao tempo. Né? Bom, essa massa cancela e eu posso passar o L para o outro lado dividindo, arrumar um pouco melhor essa equação. Essa equação ela vai poder ser escrita dessa maneira. E aí, como em geral eu faço, esse coeficiente aqui, eu vou chamar isso de ômega quadrado. Né? Então, a gente fica com a equação escrita dessa forma, onde o ômega ele vai ser a raiz da gravidade, da aceleração da gravidade por L. Né? Então, essa é a equação que o pêndulo simples satisfaz. Né? Bom, aí você pode perguntar, que eu tinha dito que a gente ia estudar novos sistemas satisfazendo lá a equação do movimento harmônico simples, mas, essa aqui não é a equação do movimento harmônico simples que a gente viu na última aula, porque aparece esse seno. Né? Isso não aparecia, por exemplo, lá naquela equação do sistema massa-mola. Né? Mas a gente pode, digamos, contornar esse problema da seguinte maneira. Não sei se vocês sabem, mas a gente pode escrever a função seno como uma série, né? A chamada série de Taylor. Né? Então, a chamada série de Taylor do seno, da função seno, ela é escrita da seguinte maneira. Bom, eu aqui, para esse resultado, eu vou considerar que o θ é em radianos, tá? Então, se o θ for escrito em radianos, a gente pode escrever que o seno de θ, ele é esse somatório daqui. Então, fica menos 1 à potência n, θ a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial. Tá? Isso é o que a gente chama da expansão em série de Taylor para o seno. Né? Isso, por exemplo, numa calculadora, quando você aperta o botão para ele calcular o seno, o que a calculadora faz é justamente esse somatório para calcular o seno. Né? Vamos pegar os primeiros termos dessa soma. Né? Então, você vê o termo com n igual a zero, é só colocar n igual a zero em todos esses, né, onde aparece aqui nessa equação. Isso aqui vai dar menos 1 a 0 dá 1, aqui vai ficar o θ, e aqui embaixo vai ficar 1 fatorial, então no final a gente vai ter θ. Aí depois o outro termo, se você colocar n igual a 1, vai me dar um θ potência 3 dividido por 3 fatorial. Depois o terceiro termo vai me dar mais θ quinta sobre 5 fatorial e assim por diante. Tá? Então, essa é, como eu falei, a série de Taylor para o seno. Né? E por que isso aqui é interessante? Pelo seguinte, então, quando a gente tem um valor de θ pequeno, se θ for um número pequeno, menor que 1, claro, o que vai acontecer é que θ ao cubo vai ser muito menor do que θ.
né? Qualquer número pequeno, se você tomar ele ao cubo, vai ficar muito menor, e se você tomar a quinta, vai ficar menor ainda, né? Então, esse primeiro termo aqui, ele vai ser muito maior do que todos os outros, né? Cada vez, cada termo vai ficar menor e menor e menor quanto maior for a potência que a gente tomar o θ, né? Então, a gente vai poder usar a seguinte aproximação, quando o θ é pequeno em radianos, né? Então, a gente pode falar que o seno de θ é aproximadamente igual a θ, desprezar todos os outros termos e fica só com o primeiro termo. Então, o seno de θ, ele é aproximadamente igual a θ, né? Bom, o que exatamente eu diria como sendo um número pequeno? Então, só para dar um exemplo de como isso aqui funciona, um exemplo concreto, né? Então, se eu tomo, por exemplo, o seguinte ângulo em radianos, né? 0,1745 radianos. Eu peguei esse número porque esse número é exatamente igual a 10 graus, né? Muitas vezes as pessoas têm mais intuição pensando em graus, né? Agora, se você coloca esse número na calculadora, você vai obter que o seno para esse ângulo ele é exatamente 0,1736. E aí você vê que a diferença entre esses dois números está aqui nessa terceira casa decimal, né? Se você calcular, isso aí corresponde aproximadamente a um erro de 0,5%, né? Que é realmente um erro bastante pequeno, né? Então, se para você quer fazer um cálculo e você aceita um erro dessa ordem de grandeza, 0,5%, você pode usar essa aproximação daqui, seno de θ ser aproximadamente igual a θ, né? Então, o que realmente significa isso quando a gente usa essa aproximação? Eu estou considerando, quando eu estou falando isso, eu vou ter essa oscilação do pêndulo, e quando eu falo que eu estou considerando que o meu θ, que eu estou usando essa aproximação, significa que nunca esse meu pêndulo vai ter nessa oscilação um valor de θ maior do que esses 10 graus, né? Esse seria o valor máximo, né? Então, numa oscilação em que o valor máximo é 10 graus, a gente pode, por exemplo, se você aceita ter um erro dessa ordem de grandeza, a gente pode usar essa aproximação, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de uma aproximação de pequenas oscilações, tá? Então, isso aqui, nesse caso, quando a gente considera pequenas oscilações, a equação que o pêndulo simples satisfaz, no lugar onde está aquele seno de θ, eu substituo por θ, né? E aí a gente vai ter que o pêndulo vai satisfazer a essa equação, que bom, onde o ômega era o que eu falei aqui, né? A raiz da gravidade, da aceleração da gravidade por L, né? Isso aqui, bom, vocês reconhecem que isso aqui é justamente aquela equação do movimento harmônico simples, né? Então vocês veem que
se você pega a equação realmente válida para qualquer θ, a gente não tem uma equação de movimento harmônico simples. Mas quando a gente considera pequenas oscilações, a gente recupera aquele tipo de comportamento. E, bom, a gente sabe qual é a solução dessa equação, né? Então, a solução dessa equação é a cosseno de ômega t mais um delta, né? Ou eu chamava na última aula de um φ. Opa! Essa daqui, então, vai ser a equação que o pêndulo vai satisfazer, aquele ângulo do pêndulo. E, além disso, a partir dessa equação, que é a equação do movimento harmônico simples, a gente também viu que o período vai ser 2π sobre ômega, e agora o ômega é dado por essa raiz que eu escrevi aqui, né? Então, o período vai ser 2π, o inverso dessa raiz, L sobre a gravidade, né? Então, digamos, isso aqui é a maneira como se comporta o pêndulo simples, né? Mais uma vez, então, a gente pegou o movimento harmônico simples, e esse período, às vezes, as pessoas ficam, digamos, não sabem exatamente se nessa equação a gravidade está no numerador ou no denominador, mas é só lembrar, digamos, se você está num lugar que, digamos, se você estivesse na Lua, a gravidade seria pequena, né? E lá você teria uma oscilação mais lenta que aqui na Terra, e o período seria, quer dizer, a gravidade lá é menor e o período é maior, né? Então daí você tira que essa relação entre o período e a aceleração da gravidade é tal que a aceleração da gravidade está no denominador, né? E na realidade, digamos, justamente a partir do período é uma maneira simples. Se você tem um pêndulo simples, você pode determinar a aceleração da gravidade do lugar onde você está, né? Porque a gente sabe que aqui mesmo na Terra, né, dependendo do lugar onde você esteja, da altitude que você esteja, ou mesmo da latitude, né, você tem mudança no valor da aceleração da gravidade, né? E então, dessa equação, se você tem um pêndulo simples, você consegue determinar a aceleração da gravidade do local onde você está. Simplesmente você, nessa equação, inverte essa equação, né? Primeiro toma o quadrado, então vai ficar o t ao quadrado vai ser 4π ao quadrado LG, e daqui você tira que a aceleração da gravidade vai ser 4π quadrado L sobre o período ao quadrado, né? Então, essa é uma maneira de você determinar a aceleração da gravidade se você tem um pêndulo, né? Porque o pêndulo é fácil de você, com cronômetro, você mede qual é o período dele e tira mede também o comprimento, né? E você obtém a aceleração da gravidade. Tá legal? Agora, se você não estiver usando essa aproximação de pequenas oscilações, se você quiser fazer realmente, considerar o cálculo preciso sem usar essa aproximação, aquela equação diferencial inicial, eu não vou entrar, obviamente, aqui em detalhes, mas aquela equação é extremamente complicada você resolver aquela equação. E você pode mostrar, eu não vou mostrar aqui explicitamente, mas você pode mostrar que você continua tendo um movimento periódico, mas não vai ser um movimento dessa forma. O θ não vai variar como um cosseno, né? Ele vai ser uma função periódica, mas não proporcional a um seno ou um cosseno. Não vai ser um movimento harmônico simples, né?
E além disso, como eu escrevi aqui nessa observação, né, ele vai ser periódico e você pode mostrar que o período vai ter essa forma daqui, que é bem complicada. Né? Você vê que, desculpa, aqui eu esqueci de mencionar, esse φm, como está escrito aqui embaixo, ele corresponde à amplitude máxima desse movimento. Né? Eu também, talvez seja bom enfatizar isso que eu não falei, mas só para repetir o que eu já tinha... Bom, nos outros sistemas, né, esse A que aparece aqui, ele é a amplitude. Né? No caso, como esse θ aqui é um ângulo, significa que esse A também é um ângulo. Né? Então, esse A corresponde a justamente o valor, em módulo, né, o valor máximo que esse θ vai tomar. Ok? Agora, voltando aqui, então, nessa situação mais geral possível, quando a amplitude não é pequena, você vai ter que o período vai ter essa forma bem complicada, né? Onde esse φm ele é exatamente o que antes eu tinha chamado de A, né? Ele é a amplitude do movimento. Né? Então, esse é o resultado na situação mais geral possível, mas digamos, aqui nesse curso a gente não vai considerar isso, não se preocupem, a gente sempre, em geral, vai considerar pequenas oscilações e, como você viu, não precisa ser assim, um ângulo tão pequeno, né? 10 graus, às vezes pode considerar até um pouco mais do que isso, e pode usar essa aproximação sem problema. Né? Então, vamos ver agora um outro sistema que também apresenta esse tipo de comportamento, que é o chamado pêndulo físico. Né? Então, o que é o pêndulo físico? No pêndulo físico, o que você faz é você pega um corpo rígido totalmente arbitrário, qualquer corpo rígido, né? Pendura ele, como está aqui nesse desenho, né? Pendura ele em torno de um ponto, né? E coloca ele para oscilar. Né? Então eu poderia pegar, não sei, essa tampa da calculadora presa aqui nesse ponto e colocar, soltar isso aqui, bom, aqui vai ter muito atrito, mas se eu solto isso aqui, se não tiver nenhum atrito, ele vai ficar oscilando em torno desse ponto. E como a gente vai ver, aqui também a gente vai pegar um movimento semelhante ao que a gente viu lá no caso do pêndulo simples. Né? Então, a gente pode, no caso do pêndulo físico, considerar uma oscilação de um corpo qualquer, um corpo rígido qualquer. Né? Então, vamos ver isso, vamos ver o que acontece nesse caso. Né? Então, digamos que, bom, até só escrevi aqui, a força-peso, ela vai estar na vertical, né? Então, essa é a direção da força-peso. Aqui, eu já estou usando o fato, esse pontinho aqui é o centro de massa, né? E a gente vai considerar como se toda, digamos, para o que a gente vai fazer daqui a pouco, considerar como se toda a massa do corpo estivesse nesse ponto. Né? E eu vou chamar de D a distância entre o eixo e o centro de massa. Né? E o que vai acontecer, digamos, como nesse caso, nesse desenho, né, e aqui nessa tampa de calculadora, inicialmente isso aqui está parado, né? Se eu solto isso aqui, ele vai começar a oscilar. Né? Isso significa que ele sofreu uma aceleração angular. Né? E quem que está produzindo essa aceleração angular? Então, nesse corpo, se a gente despreza todo tipo de atrito, só tem duas forças atuando num corpo como esse. Né? Tem aqui a força
que está atuando aqui nesse ponto, que está sustentando esse corpo, né? Mas como ela está atuando exatamente em cima do eixo, ela não produz nenhum torque, né? E a outra força que atua nesse corpo é o peso, né? E como a gente já viu antes, quando você quer calcular o torque associado à força-peso, você pode fazer como eu fiz aqui. Você pode considerar como se toda a massa tivesse concentrada aqui no centro de massa, né? E você considera o cálculo do torque dessa maneira, como se a força-peso tivesse toda ela concentrada aqui no centro de massa desse corpo, né? E aí você, nesse desenho, você vê, quer dizer, a gente viu como calcular o torque de uma força, e a maneira como a gente faz, a gente pega uma linha que passa exatamente em cima da força, e a maneira como a gente calcula o torque vai ser... primeiro a gente vai ver só o módulo, né? O módulo do torque, ele vai ser o módulo dessa força multiplicado pelo braço de alavanca, que é essa distância daqui, né? A distância do ponto, do eixo, até essa reta que passa pela massa, né? Então, se a gente pega só o módulo do torque, então vai ser mg multiplicado por esse comprimento. Agora, quanto que é esse braço de alavanca? Esse braço de alavanca, ele é exatamente, essa distância é exatamente igual a essa que eu estou escrevendo aqui. E vocês veem que essa distância daqui, olhando para esse triângulo, se essa hipotenusa daqui eu estou chamando de D, esse lado daqui vai ser D seno θ, né? Então, o braço de alavanca é D seno θ. Então, esse vai ser o módulo do torque, né? Nesse caso, né? Agora, vocês podem me perguntar, e a questão do sentido, né? Não só o módulo, isso é uma coisa importante, né? Então, vamos ver isso agora. Se esse torque, se ele está saindo ou entrando no plano, né? Então, para a gente ver isso, a gente vai ter que separar em duas situações. Quando ele está exatamente como nesse desenho, né? E quando ele está do outro lado. Quer dizer, é importante aqui notar que quando ele tiver esse φ que está aqui, esse ângulo, a gente está usando sempre aquela convenção de que essa reta vertical corresponde a φ igual a zero, né? E quando o φ está exatamente como nesse desenho, você teve uma rotação no sentido anti-horário, que a gente sempre usa a convenção de ser positivo. Por outro lado, se tivesse no lado oposto, corresponde à rotação no sentido horário, que é negativa, né? Então, deixa eu colocar aqui as duas situações, né? Então, se eu tivesse, como está nesse desenho, uma situação como essa, com o φ assim, nessa situação o φ é maior que zero, e se eu tivesse com essa reta em vermelho dessa forma, como eu desenhei, o φ é negativo, né? Agora, digamos, obviamente, sempre quando a gente considera essa oscilação, a gente sempre considera que esse φ nunca vai ser um ângulo, digamos, maior que 180 graus, né? Então, nessa situação, se o φ é um ângulo maior que zero, vocês sabem que o seno de um ângulo maior que zero, desde que ele não passe de 180 graus, ele também vai ser maior que zero,
E, por outro lado, um seno de um ângulo menor que zero é também menor que zero, né? Então, a gente tem essa relação daqui. Agora, o que acontece nessas duas situações com torque, né? Então, se você olha para esse desenho e usa lá a regra da mão direita, você vai concluir o seguinte. Então, primeiro, na situação como nesse desenho, usando a regra da mão direita, eu coloco esse dedo no sentido do R, o outro dedo na direção da força, e você conclui que o torque vai estar entrando no plano, né? E entrar no plano, na nossa convenção, é negativo. Por outro lado, se você tivesse na outra situação, novamente fizer a regra da mão direita, esse dedo na direção do R e esse dedo na direção da força, você conclui que o torque vai estar saindo do plano, que é positivo. Então você vê, a partir dessa tabela, que sempre o torque vai ter, nas duas situações, ele tem um sinal oposto do seno, né? Então você vê que aqui o seno é positivo, o torque é negativo, e aqui o contrário, né? Então, de maneira geral, essa equação aqui, eu tenho o seno desse lado direito e o torque do lado esquerdo. Como eles sempre tem que ter o sinal opostos, eu tenho que ter um sinal de menos aqui, né? É assim que esse que é o torque da força peso, atuando aqui nesse pêndulo físico, levando em conta o sinal, se o torque está saindo ou entrando no plano, né? Agora, a gente pode usar aquela relação que a gente sabe, que é que a soma dos torques que atuam num corpo é I-alfa, sendo que o alfa, eu já posso escrever que a gente sabe que o alfa é a derivada segunda do ângulo com relação ao tempo, né? Já vou escrever dessa maneira, né? Bom, como eu já falei antes, a única força aqui que produz torque é o peso, e ele produz esse torque aqui, né? Então, substituindo nessa equação, a gente fica menos mg d seno φ igual a I derivada segunda de φ com relação ao tempo. Bom, como sempre, eu posso passar esse I aqui para baixo, esse termo para o outro lado. Então, a gente fica com uma equação escrita dessa maneira. Então, bom, e mais uma vez, como a gente sempre faz, esse coeficiente aqui, a gente pode chamar ele de ômega quadrado, né? Onde, então, a gente vai ter que ômega quadrado, quer dizer, já vou tirar a raiz quadrada, o ômega vai ser a raiz quadrada disso aqui. Então, essa aqui, que é a equação que o pêndulo físico satisfaz. Tá legal? Então, mais uma vez, vocês veem que aparece aqui um seno, mas agora vocês não ficam preocupados com isso. Quer dizer, isso aqui não se você considera a situação sem nenhum tipo de aproximação, a equação que o pêndulo físico satisfaz não é a equação do movimento harmônico simples, né? Mas como vocês já aprenderam, você se considera aquela aproximação para pequenas oscilações. Então,
se a gente tem uma oscilação pequena, aquela equação, no lugar do seno, a gente substitui pelo φ. E a gente novamente vai obter uma equação do tipo movimento harmônico simples, né? Então aqui a gente vê mais um sistema satisfazendo essa equação do movimento harmônico simples, né? Quer dizer, aqui como eu já tinha adiantado, já tinha falado várias vezes, né? Basicamente o que muda é esse ômega. Tá legal? E bom, como vocês já estão cansados de saber, sempre que a gente pega essa equação, a solução vocês já sabem, é aquele cosseno, né? Então a gente vai ter a solução, a maneira como esse ângulo φ varia com o tempo, vai ser A multiplicado por cosseno de ômega t mais, aqui eu vou chamar de um alfa, para não ficar φ dos dois lados. Isso aqui novamente é um movimento periódico, e vocês também já sabem que o período é 2π sobre ômega. Substituindo por esse valor de ômega, então é só pegar ali naquela equação, multiplicar pelo inverso dessa raiz. Então vai ficar 2π I sobre mgd, né? Então, então completando aqui o meu retângulo, então, a equação que dá o movimento, desculpa, aqui eu coloquei x, aqui é t, né? Então, aqui é t. Opa. Então, isso aqui que dá o movimento, né, como varia o φ em função do tempo, né? Agora, duas observações importantes, né? Que isso realmente é bastante importante, que é o seguinte, com relação a esse momento de inércia. A gente viu, vocês sabem que um corpo, ele pode ter diferentes, para cada, quando você considera um determinado corpo, esse corpo tem diferentes momentos de inércia dependendo com relação a qual eixo você está considerando. Para cada eixo, você vai ter um momento de inércia diferente, né? Então, necessariamente, se você ver como foi esse cálculo, esse I aqui, ele é o momento de inércia desse corpo com relação a um eixo que passa nesse ponto. O ponto a partir do qual esse meu pêndulo físico está oscilando. Tá? Então, você tem que pegar necessariamente naquela equação, o que aparece ali é o momento de inércia com relação ao eixo a partir do qual esse pêndulo está oscilando. Tá? A segunda observação, que também está relacionada a essa questão, é a seguinte. Essa equação daqui, uma das utilidades dela, quer dizer, essa do período, né? Uma das utilidades dela é que você pode, digamos, de uma maneira experimental, determinar o momento de inércia de um corpo com relação a um determinado eixo, né? Quer dizer, a gente viu que, em geral, para calcular o momento de inércia, a gente tem que calcular, a menos que o corpo tenha muita simetria, a gente tem que calcular algumas integrais.
E também a gente sabe calcular isso para corpos que têm uma forma simples, né? Agora, para um objeto como essa tampa dessa calculadora, para tentar encontrar, não sei, o momento de inércia dessa calculadora com relação a um eixo que passa exatamente aqui, não deve ser uma coisa muito simples, né? Porque ele tem toda essa parte aqui, não é um cálculo muito simples, né? Então, se você, não sei, tivesse em um determinado emprego e o teu chefe pedisse, eu tenho esse objeto e eu quero que você calcule não sei, 1 hora ou meia hora, quanto que é o momento de inércia disso aqui usando com relação a esse eixo daqui. Bom, como você faria isso? Então, você poderia fazer isso da seguinte maneira. Essa equação daqui, usando exatamente essa equação, né? Porque a partir dessa equação, você pode isolar o i, escrever em termos das outras quantidades. Então, primeiro eu tomo o quadrado dessa equação, né? Então, a gente vai ficar com isso aqui. Agora, eu deixo o i de um lado e coloco todo o resto do outro. Então, essa equação pode ser escrita dessa maneira. E aqui você vê que se você tem, digamos, um cronômetro e uma fita métrica, você consegue determinar tudo que está aqui, né? Então, se você quer calcular o momento de inércia desse objeto com relação ao eixo que passa onde está meu dedo, você pode, tendo um cronômetro, você larga isso aqui, vai medir o período disso aqui oscilando em torno justamente desse eixo, a partir do qual você quer calcular o i. Se você souber o centro de massa, que em geral é mais fácil calcular o centro de massa do que o momento de inércia, né? Você vai conseguir com uma régua calcular esse d. Digamos que você saiba o valor da aceleração da gravidade no lugar onde você está. A massa disso aqui é fácil, é só colocar numa balança. Então, você vê que com essa equação, simplesmente se você calcular, se você souber o período disso aqui, você consegue determinar o i, né? E também sabendo a distância do eixo até o centro de massa, né? Então, a partir do período de oscilação do pêndulo físico, é uma maneira experimental de você determinar o momento de inércia de um corpo, né? Que não é fácil você calcular usando integrais, né? Então, essa é uma outra observação importante de como você pode usar esse período desse pêndulo físico, né? Uma terceira observação que eu queria fazer é a seguinte. A gente pode pensar, digamos, quando eu fiz todo esse cálculo daqui, desse período, desse pêndulo físico, você viu que eu peguei lá um corpo que tem uma forma totalmente arbitrária, né? Eu coloquei uma coisa com uma forma bem irregular, né? Agora, se a gente pensar bem, um pêndulo simples, ele pode ser considerado como um caso particular do pêndulo naquilo né? Digamos, se você deixa aquela massa pendurada naquele fio, ele vai sempre ter essa forma, né? Um fio esticado e a massa pendurada, né? Então, tudo bem, se você poderia querer um fio, é uma coisa que muda de forma, né? Mas se você deixa ele sempre oscilando, ele vai ter esse fio com essa massa na extremidade, durante toda a oscilação ele vai permanecer sempre com a mesma forma, né? Então, como a forma dele não muda,
você pode considerar ele como se fosse um corpo rígido, né? E aí você pode usar essa equação da seguinte forma, né? Então, deixa eu voltar a desenhar aqui o nosso pêndulo simples, como eu tinha desenhado antes, né? Então, esse aqui é o nosso pêndulo. Aqui tem uma... Opa! Então, aqui ele tem um comprimento L e uma massa M. Aqui está o eixo. Então, numa situação como essa, você vê que para o pêndulo simples, qual é o valor? Então, a gente vai usar essa equação. Então, para usar essa equação, a gente tem que saber qual é o valor do momento de inércia e o valor do D para esse pêndulo simples, né? Bom, primeiro, momento de inércia. Nesse pêndulo simples, você pode considerar, como toda a massa está concentrada aqui nesse M, né? Você pode, como eu já falei antes, a gente considera esse corpo aqui como se fosse uma partícula, né? E a gente já aprendeu como calcular o momento de inércia de uma partícula de massa m com relação a um eixo, né? A maneira como a gente faz isso, o momento de inércia, nesse caso, vai ser a massa dessa partícula vezes a distância da partícula até o eixo, a distância ao quadrado, né? Então, isso seria o momento de inércia, no caso aqui desse pêndulo simples. E quanto vale o D? Bom, o D, por definição, é a distância do centro de massa até o eixo. Mas como está toda a massa concentrada aqui, o centro de massa também tem que estar aqui, né? Então, a distância do centro de massa até o eixo é nada mais do que o comprimento do pêndulo, que é L, né? Substituindo isso naquela fórmula geral, a gente vai ter o seguinte: o período vai me dar 2π raiz. No lugar do i, você coloca ml quadrado. Embaixo, bom, aqui eu coloquei o m minúsculo, então vamos colocar m minúsculo aqui também. A massa do objeto, no caso aí do pêndulo, a gravidade. E o D, a gente concluiu que ele era justamente o comprimento do pêndulo, né? Então, daqui você vê esse m em cima cancela com m embaixo, o quadrado cancela com L, e a gente pega o período sendo 2π raiz de L sobre a gravidade, né? E, de fato, vocês veem que a gente obteve o período que a gente tinha antes, né, como um caso particular do período do pêndulo físico, né? Então, o pêndulo simples é um caso particular desse caso mais geral. Ok? Bom, então vocês veem que, como eu havia realmente prometido, vários exemplos de sistemas satisfazendo esse movimento harmônico simples, né? Agora, uma coisa, então, na última aula, a gente tinha considerado o sistema massa-mola. Eu tinha falado que a gente iria considerar ele numa situação horizontal, né? Vocês poderiam perguntar, e se eu considerasse esse sistema massa-mola na situação vertical? O que iria acontecer? Iria ter alguma mudança? O período ia mudar? Ele iria continuar satisfazendo o movimento harmônico simples? Então, vamos ver o que vai acontecer nesse caso, né? Vamos tentar calcular numa situação em que o sistema está na vertical, ver o que muda e o que fica igual, né? Então, como eu já desenhei aqui, a gente vai considerar três situações diferentes. Primeiro,
digamos, eu coloco uma mola pendurada aqui em um determinado ponto, sem, por enquanto, colocar nada nessa mola. E como eu fiz no vídeo passado, eu vou colocar o meu sistema de coordenada justamente no final da mola. Tá? Aqui você pode estar achando estranho de ter colocado o Y para baixo, porque a gente, em geral, sempre coloca o eixo Y apontando para cima. Né? Mas a razão por que eu fiz isso é porque, digamos, lá quando a gente considerou o movimento do sistema massa-mola na horizontal, eu defini que quando a mola estava esticada, esse deslocamento seria positivo. Né? E eu coloco o meu eixo dessa maneira para continuar com a mesma convenção, né? Porque se a gente faz isso, quando a mola estica, como acontece aqui, né? Quando a mola estica, esse deslocamento aqui vai ser um deslocamento positivo. Então, por isso que eu coloquei o meu sistema de coordenada dessa maneira, para ficar exatamente como da outra vez. Bom, aí nesse caso a gente continua tendo também que a força, bom, agora nessa situação a força está toda na direção Y, então eu falo que o F de Y vai ser proporcional ao deslocamento com sinal de menos. Tá? Bom, então, uma vez que eu fixei esse meu sistema de coordenada dessa maneira, agora a gente pendura devagar um bloco nessa mola, e aí a mola, obviamente, vai esticar, né? Mas eu vou considerar colocar o bloco e deixar o bloco parado, né? Então, isso aqui seria a condição de equilíbrio, e como eu falei, a mola nesse caso vai ter que estar esticada porque ela vai estar sustentando esse bloco. Né? E aí, agora, o final da mola, ela vai estar, digamos, nessa posição aqui que eu chamei Y0. Tá? E aí, nessa situação, esse bloco vai estar sentindo duas forças. Ele vai estar sentindo a força peso para baixo, e eu vou ter a força da mola, que eu aqui estou chamando de força elástica, para cima, né? Nessa situação de equilíbrio. E aí depois a gente pode fazer o seguinte, como a gente fez na última aula, eu posso puxar para baixo ou para cima, né? E soltar o bloco, né? Então, se eu estico essa mola, né? Puxo o bloco para baixo e solto, a mola vai fazer uma força para puxar ele para cima, e aí vai acontecer como aconteceu anteriormente, ele vai ficar subindo e descendo, vai ficar oscilando. Agora, uma pergunta que eu posso fazer aqui para vocês. Ele vai ficar oscilando em torno de que posição? Né? Quer dizer, na aula passada, quando ele estava na horizontal, ele ficava oscilando em torno da posição de equilíbrio. Né? Então, nessa situação, o que vocês acham? Ele vai ficar oscilando em torno dessa posição de equilíbrio, Y0, ou ele vai ficar oscilando em torno dessa posição aqui quando você não tem nada pendurado, né, do Y igual a 0? Né? E a outra pergunta é, será que a frequência de oscilação nesse caso, ou o período, será que eles vão ser exatamente iguais à situação quando eu tenho o sistema massa-mola na horizontal? Então, vamos tentar responder a essas perguntas. Né? Então, para fazer isso, eu vou considerar essas duas situações, a situação 1 e 2, separadamente. Primeiro, a situação 1. Né? Então, na situação 1, a gente tem o seguinte.
aplicando a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, na primeira situação, a gente tem, todas as forças estão na direção y, né? Então, a gente pega lá a soma das componentes das forças na direção y, a princípio tinha que ser m vezes a aceleração. Mas como a gente está com esse bloco parado, essa soma tem que ser zero, né? Porque eu estou na situação de equilíbrio, né? Agora, quais são as forças? Bom, eu tenho a força elástica, que ela, na minha convenção que está aqui, né, você vê que ela aponta no sentido negativo. Então, tem o sinal de menos, e o módulo a gente sabe que é K multiplicado por quanto essa mola está esticada. E eu defini esse comprimento que a mola está esticada, eu estou chamando de Y0, né? Depois, a componente Y do peso, então o peso, nessa minha convenção, ele está no sentido positivo, e a gente sabe que o módulo dele é mg. E, isso aqui tem que ser zero, porque o bloco está parado, né? Daqui a gente consegue determinar o valor desse y0, né? Então, daqui é só passar o ky para o outro lado, depois dividir por k. Então, o y0 vai ser mg sobre k, né? Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou analisar a situação 2. Então, mais uma vez, a gente aplica a segunda lei de Newton. As forças que a gente tem normalmente a força elástica e o peso, né? Nesse caso, como ele vai estar oscilando para cima e para baixo, a aceleração agora não é mais zero, porque ele está subindo e descendo, acelerado, né? Então, a gente vai ter, nessa situação, a soma dessas componentes sendo m a y, né? Bom, as componentes, como aconteceu aqui em cima, eu tenho a força da mola, mas só que agora a mola pode estar esticada uma distância qualquer, digamos y, né? Então, agora ele não está parado no y0. Então, a força da mola é ky, menos ky, né? Depois, eu tenho a força-peso. Bom, a força-peso é sempre mg. E pela segunda lei de Newton, tem que ser a massa vezes a componente y da aceleração, que a gente pode escrever como a derivada segunda de y com relação ao tempo. Bom, vocês veem aqui que eu peguei uma equação que não é Bom, tudo bem, eu poderia dividir tudo por m, né? Eu divido aqui por m, mas eu pego esse termo aqui que a gente não tinha, digamos, no caso lá do sistema massa-mola na horizontal, né? Então, a equação é diferente. E agora? Será que a gente vai conseguir pegar ainda o movimento harmônico simples? A gente tem um termo aqui diferente, não é a mesma equação que a gente está acostumado, né? Então, para resolver esse problema, a gente pode fazer o seguinte, né? O seguinte truque. Eu vou fazer uma mudança de variável. Então, se eu definir uma variável que eu vou chamar de y', essa minha variável ela vai ser, por definição, y menos y0. Tá? Onde y0, é aquela constante que a gente sabe. Né? E o que eu vou querer fazer, eu vou querer reescrever essa equação daqui, que está escrita em termos de y, eu vou querer passar para essa nova variável y'. Né? Então, para fazer isso, eu vou ter que calcular a derivada primeira e segunda do y'. Né? Então, quanto que é a derivada primeira? Então, derivo dos dois lados. Como isso aqui é constante, a derivada disso aqui é zero, vai ficar só a derivada disso igual a derivada disso. Né? Porque esse termo aqui constante desaparece.
Aí eu pego a derivada segunda, né? Então, pegando a derivada segunda, a gente vai ter o seguinte: derivada segunda de y' com relação ao tempo vai ser igual à derivada segunda do y com relação ao tempo. Tá? Então, agora, como eu falei, eu vou querer substituir tudo por y'. Então, se eu tenho essa relação daqui, eu posso inverter essa relação. Passo o y0 para o outro lado, o y vai ser y' mais y0, né? Eu só passei esse termo para o lado de cá, né? E aí a gente vai ter o seguinte, essa equação aqui, eu vou ter, bom, vou continuar. Bom, primeiro essa derivada segunda, eu uso essa relação, escrevo com relação a y'. Depois, do outro lado, eu vou ter esse termo aqui, e no lugar desse y, eu uso essa relação. Então, vai ficar o k, que multiplica y', bom, com sinal de menos, né? Eu estou esquecendo do sinal de menos, tem um menos aqui, né? O k que multiplica y', depois tem novamente o menos, o k que multiplica esse y0. E finalmente tem esse último termo. Bom, agora a gente tinha visto, vocês veem que essa combinação que está aqui, menos KY0 mais MG, é exatamente igual a essa combinação, e a gente tinha concluído que essa combinação é zero, né? Então, quer dizer, tudo isso aqui desaparece. E a gente fica com essa equação bem simples, né? Bom, e aí, vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Passar o m para baixo dividindo, e depois passo o termo para o outro lado, e a gente, mais uma vez, pega a nossa velha conhecida equação do movimento harmônico simples. Nessa variável y'. Né? Como sempre, esse coeficiente na frente dessa minha variável eu chamo de ω², né? Então a gente vai ficar derivada segunda de y' com relação ao tempo, vai ser ω² y' igual a zero, onde o ômega vai ser a raiz quadrada disso aqui. Bom, a gente obteve novamente exatamente a mesma, agora só na variável y, né? Mas digamos y', mas mais uma vez o movimento harmônico simples, como no caso lá do sistema massa-mola, e o ômega, ele continua também sendo raiz de K sobre M, né? E, bom, mais uma vez, vocês já estão cansados de saber que a solução para essa equação vai ser esse y' sendo um A cosseno desse ômega, né, que multiplica T mais um φ qualquer. Bom, agora eu posso querer voltar para a minha variável original. A minha variável original era o y, né? Então, o que eu faço a gente tem essa relação daqui. O y' é o y menos y0. Né? Então, a gente vai ter, no lugar do y', eu coloco o y menos y0, e bom, esse y0 vai para o outro lado com sinal positivo, né? Então no final a gente, já colocando direto a resposta,
Então a gente fica que a equação que vai descrever esse movimento do pêndulo oscilando na vertical é essa daqui. E o que significa essa equação? Quer dizer, agora eu voltei para a variável y, né? E tem esse termo y0 aqui, então você vê, essa equação está falando o quê? Eu tenho esse termo daqui oscilando, mas ele está oscilando em torno desse y0, né? Então, o que está acontecendo, quer dizer, esse cosseno que está aqui, como vocês sabem bem, a função cosseno pode ser um número positivo ou negativo, né? Indo de mais 1 a menos 1. Né? E aí, como ele multiplica A, então tudo isso aqui, todo esse termo aqui, ele fica variando entre mais A e menos A. Né? Então, o Y, na minha variável original, você vai ter esse esse sistema massa-mola, ele vai ficar oscilando entre mais A e menos A em torno do y0. Né? Então, nesse desenho, essa oscilação daqui, ela vai ficar em torno desse ponto. Né? Você vai ter que esse pêndulo vai ficar oscilando com uma amplitude A, não em torno dessa altura zero, do y igual a zero. Ele vai ficar oscilando em torno desse y0, para cima e para baixo, né? Com uma amplitude A, e ele vai ficar oscilando com a mesma frequência angular, aquele ômega, que no caso do sistema massa-mola. E se ele tem a mesma frequência angular, o período vai ser, como sempre, 2π sobre essa frequência ômega, essa frequência angular. Né? Então, o período... Bom, deixa eu colocar primeiro... Então, o sistema... ou bloco, vamos colocar mais preciso, né? Então, o bloco ele vai ficar oscilando em torno de y0, com uma amplitude A, uma frequência angular ômega e um período que vai ser 2π sobre ômega. Opa, desculpa, aqui está... Então, o período vai ser 2π sobre ômega, que, bom, vai ser como no caso tradicional, quer dizer, o ômega continua sendo raiz de k sobre m, então aqui vai ficar o inverso disso, que é m sobre k. Tá legal? Então, no final, não tem basicamente nenhuma mudança com relação à situação lá do sistema na horizontal. Se você pensar bem, lá na horizontal ele vai ficar oscilando com aquela frequência em torno da configuração de equilíbrio. Né? E aqui, y0 também é a posição de equilíbrio. Né? Vocês veem aqui nesse desenho 1, y0 é a posição de equilíbrio. Né?
Então, no final é a mesma coisa. A única diferença é que lá que a gente viu na aula passada é que naquela situação a posição de equilíbrio era zero e ele oscilava em torno do zero. Aqui a posição de equilíbrio é y0 e ele vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio, né? Sempre, se você pensar bem, todos os exemplos que a gente viu aqui, pêndulo simples, pêndulo físico, tudo, a gente, em todos esses sistemas, a gente está tendo uma oscilação em torno da posição de equilíbrio, né? E aí agora você pode fazer a seguinte pergunta, que foi a questão que eu levantei no início da aula passada. Por que sistemas tão diferentes? Bom, tudo bem, esse sistema aqui é igual ao da aula passada, mas digamos, o pêndulo, ou aquele pêndulo de torção, e tem vários outros, como eu falei, tem circuito elétrico, tem uma quantidade enorme de sistemas que têm esse comportamento. Por que existem tantos sistemas tão diferentes que têm o mesmo tipo de comportamento? Sempre tem esse movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio. Por que isso acontece? Então, eu vou fazer uma aula, um bônus dessa aula, um apêndice dessa aula, né? Depois, né? A próxima, um vídeo bem curto explicando isso. Mas eu não vou colocar aqui porque senão esse vídeo ia ficar muito longo, né? Mas vamos tentar entender, quer dizer, deve ter uma explicação por que isso acontece. É muita coincidência, porque tantos sistemas diferentes têm o mesmo comportamento. Você tem que ter uma explicação que explica por que todos esses sistemas têm esse tipo de comportamento, né? Então eu vou fazer depois um vídeo curto respondendo a essa questão. Tá legal? Então o que eu quero fazer agora é aplicar, que a gente falou muita coisa, então eu vou aplicar isso a alguns exemplos, só para a gente fixar como usar tudo isso que a gente viu até agora. Tá legal? E aí depois, nesse vídeo mais curto, não vai ser um vídeo de uma aula inteira, né? A gente analisa essa questão de por que isso acontece, né? Por que esses sistemas eles têm essa propriedade, né? Mas antes de fazer isso, eu só queria escrever uma equação que vai ser útil depois, né? E a equação é a seguinte, né? Então, eu tenho essa equação daqui, né? Escrita em termos Bom, eu já posso pegar essa aqui direto, né? Então, eu tenho essa equação daqui, né? E eu vou querer voltar essa equação, reescrever ela em termos da variável y, né? Então, esse termo aqui, então, fazer o caminho contrário, né? Então, esse termo daqui, eu posso usar essa relação para voltar a escrever em termos de y, né? Então, vamos chamar isso aqui da equação estrela, né? Então, isso aqui é a equação estrela. Então, dessa equação estrela, a gente tem que a derivada segunda do y com relação ao tempo, mais esse termo, né? Agora, esse termo, a gente também, eu vou reescrever em termos de y sem linha. Então, y', ele pode ser escrito dessa maneira, né? Então, digamos, a gente pode pensar que nesse meu sistema eu tenho duas coisas diferentes, né? Porque a minha posição de equilíbrio não está no zero, né?
eu tenho que a minha solução vai ter essa forma, como a gente concluiu em toda essa conta que eu fiz, né? Eu vou ter o y0 com esse termo constante, mais essa parte que oscila, né? Bom, a equação que esse meu sistema satisfaz, eu posso escrever dessa maneira, como eu acabei de escrever, né? Então, essa daqui, essa aqui vai ser a equação, no caso desse pêndulo, desculpa, desse sistema massa-mola, quando você tem o ponto de equilíbrio não sendo zero, né? Então, isso aqui é a equação do sistema. Bom, se você pensar em todo esse argumento, a gente tem que essa equação daqui, ela vai estar associada a essa solução, né? Então, tudo isso aqui, na realidade, está me descrevendo um sistema que faz esse movimento harmônico simples quando o ponto de equilíbrio não é zero, tá? Então, isso aqui eu vou chamar da equação do movimento harmônico simples com um ponto de equilíbrio fora da origem, né? Ou diferente de zero, né? Então, ponto de equilíbrio vai estar nessa posição y0. Bom, a solução é essa daqui, né? Então, isso aqui a gente vai usar depois. Mas, digamos, para isso que essa situação desse sistema massa-mola, o que é importante é isso. Basicamente, você vai ter essa oscilação em torno de não do zero, mas do ponto de equilíbrio y0, tá? Ok, então vamos ver agora alguns exemplos de como aplicar toda essa teoria que a gente viu até agora, né? Então, eu vou colocar aqui alguns exercícios que estão naquela lista que eu passei para vocês, né? E para esses exercícios é importante, a gente vai usar alguns momentos de inércia. Então, aqui eu coloquei uns dados úteis, né? Então, no primeiro exercício, ele pergunta o seguinte: qual é o período de oscilação para deslocamentos angulares pequenos? Quer dizer, aqui a gente pode usar aquela aproximação. Quando ele fala isso, para considerar deslocamentos pequenos, é que a gente pode usar aquela aproximação seno de φ igual a φ, né? De uma vareta de comprimento L que oscila em torno de uma extremidade, como está aqui nesse desenho, né? Então, isso aqui é um pêndulo físico, né? Então, a gente tem que usar aquela equação que a gente deduziu agora há pouco, né, do período. Ele quer saber o período, né? A gente viu que, em geral, o período de um pêndulo físico é 2π raiz de I m d vezes a gravidade. Bom, a gente tem que, nessa equação, eu tenho que saber o valor do I, e, como eu já falei antes, eu tenho que saber o I com relação a esse eixo daqui, né? Um eixo que passa aqui na extremidade, né? E o valor do D, né? Bom, o valor do I com relação ao eixo que passa aqui, isso aqui a gente já sabe, né? Então, eu dei aqui esse ml² sobre 3. É o momento de inércia de uma haste de massa m, comprimento L, com eixo perpendicular passando em uma das extremidades. Então, a gente tem que o I vale exatamente aquele ml2
sobre 3. E o D? O D é a distância desse eixo de rotação até o centro de massa, que é metade do comprimento da haste. Então, essa equação aqui vai ficar 2π raiz, o I vai ficar ml quadrado sobre 3. Bom, já vou dividir aqui embaixo, colocar aqui embaixo, e depois eu vou ter um m. O D vai ser L sobre 2 vezes a gravidade. Bom, esse m cancela com esse m, esse quadrado cancela com esse L. Então, daqui vai ficar 2π raiz de... então, quando eu divido aqui por 1/2, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, vai ficar 2L sobre 3 vezes a gravidade. Ok? Então, é bem simples. É só a aplicação direta do período que a gente calculou agora há pouco, na situação zeral. Agora, a gente tem aqui um outro exemplo que ele fala o seguinte: para considerar o período do problema anterior, né? Então ele desenhou aqui novamente a situação anterior, né? Mas ele fala o seguinte: ele fala que ele vai definir um ponto que ele chamou de P, e esse ponto P, ele, como está nesse desenho, a distância desse ponto P até esse ponto aqui na extremidade é 2/3 de L. É maior que a metade da haste. Então, por isso que esse ponto aqui está abaixo do centro de massa, né? Porque esse número aqui é maior que 1/2 de L. E aí ele fala o seguinte: bom, uma vez que eu defini esse ponto, aí eu inverto essa haste e considero que esse ponto vai ser o novo eixo de oscilação, né? Então, agora o P está aqui em cima e o centro de massa ficou aqui embaixo, né? E agora ele oscila em torno desse ponto P. Então, a gente sabe, como está nesse desenho, né, que a distância do P até essa extremidade, que aqui está nesse ponto aqui embaixo, né, a distância desse P até aqui é 2/3 de L, né? Então, se essa distância daqui até aqui é 2/3 de L, então daqui até em cima vai ser o que sobra, o que falta para L, né? Que é 1/3 de L, né? Então, tudo isso aqui... Deixa eu colocar para cá. Então, tudo isso aqui é 1/3 de L. E toda essa distância, digamos, daqui de cima até o centro de massa está na metade da haste, então essa distância é 1/2 de L, né? Então, a gente vai ter o seguinte: bom, como antes, eu vou precisar calcular duas coisas. Eu vou primeiro calcular aquele D. D é a distância daqui do eixo até o centro de massa. Quanto que é essa distância daqui? Bom, essa distância aqui vai ser tudo isso, que é L sobre 2, menos essa parte aqui, né? Então, isso aqui vai ser L sobre 2 menos 1/3 de L. E, bom, isso aqui eu posso reescrever da seguinte maneira. Essa equação eu multiplico em cima e embaixo por 3. Então, vai ficar 3L sobre 6. E a outra equação eu multiplico em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar 2L sobre 6. E aí, dessa diferença, isso aqui vai ficar L sobre 6. Bom, já calculei o D.
Agora vamos calcular o I. Bom, o I, em nenhuma tabela eu dei o valor do momento de inércia com relação a um ponto como um eixo, como está nesse caso, né? Mas a gente sabe o momento de inércia com relação ao eixo que passa aqui pelo centro de massa. E aí a gente pode usar o teorema dos eixos paralelos para pegar o momento de inércia com relação a esse P, né? Então, pelo teorema dos eixos paralelos, a gente tem isso aqui. Esse é o teorema, onde esse H, o que era o H quando a gente deduziu esse teorema dos eixos paralelos? O H era a distância entre os dois eixos. Mas a distância entre os dois eixos é o que aqui a gente chama de D, né? Então, quer dizer, eu estou usando duas letras diferentes para a mesma coisa. A gente tem que o H, na realidade, é igual ao D, que é esse L sobre 6. Então, vamos calcular agora o I. A gente vai usar o momento de inércia que passa aqui no meio da haste, com o eixo que passa por aqui. Então, aqui na minha tabela, eu falo que, nesse caso, ele é ml sobre 12, né? Sim, então aqui centro de massa é ml sobre 12. ml quadrado sobre 12, né? Depois vou ter o outro termo, que vai ser m multiplicado por d ao quadrado. D é esse L sobre 6, tomando o quadrado vai ficar L quadrado sobre 36. Bom, agora aqui eu posso, no primeiro termo, eu multiplico em cima e embaixo por 3, para ficar 36 embaixo. Então vai ficar 3 no primeiro termo e 1 no segundo, então vai ficar 4 ml quadrado sobre 36. Isso aqui é a mesma coisa que ml quadrado sobre 9, né? Então, no final, o período, usando aquela fórmula geral, vai ser 2π raiz do valor do I. O I é isso que a gente acabou de calcular. Dividido pela massa da haste, a gravidade e o valor do D, né? O D é isso aqui, L sobre 6. Bom, a gente pode simplificar essa equação. Eu tenho M aqui em cima que cancela com M aqui embaixo. Eu tenho esse L aqui embaixo que cancela com esse quadrado. Então, essa equação daqui, ela vai ficar 2π raiz de... então, eu tenho um L, o G está ali embaixo. Eu estou dividindo aqui por 1/6, é a mesma coisa que multiplicar por 6. E esse 9, eu estou dividindo por 1/9, é a mesma coisa que colocar esse 9 aqui embaixo. Isso aqui eu ainda posso melhorar, simplificar essa equação. Isso aqui vai me dar 2π raiz de 2/3 de L, veja, dividido pela gravidade. Ok? Então, esse vai ser o período desse pêndulo físico nessa situação, quando ele está sustentado por esse ponto P, né? E bom, o curioso é o seguinte, qual é a motivação desse exercício, né? Então, a gente vendo esse período daqui, quer dizer, como eu falei, esse período, eu vou colocar aqui um P. Opa. Esse período daqui é o período com relação à oscilação em torno desse ponto P, né? E, por outro lado, você vê que
Esse outro período que a gente calculou no item anterior, com relação a essa extremidade, ele me dá exatamente o mesmo valor. Aqui dentro da raiz está esse 2L sobre 3G. Vamos colocar aqui, bom, com relação a esse outro ponto, né? Você vê que esses dois períodos são exatamente iguais. Você pode concluir que nessa situação, se você pega a oscilação de uma haste com relação à extremidade, ou você pega a oscilação da haste com relação a esse ponto particular, que não é a extremidade, nesses dois pontos, digamos, por uma certa coincidência, o período é exatamente idêntico. Então, eu sei que nas aulas de laboratório é feito lá um experimento que até leva em conta essa questão. Então, bom, depois, talvez, não sei se vocês vão fazer algum experimento desse tipo, mas aqui vocês já entendem por que nesses dois pontos, são pontos diferentes, você bota a haste para oscilar com relação a esses dois pontos diferentes, mas mesmo assim você pega o mesmo período, né? Que em geral o período depende, se você muda o ponto, qual é o eixo, o período muda, né? Porque muda o I, o momento de inércia, e muda o D, né? Mas com relação a esses pontos, eles têm essa curiosidade de eles darem exatamente o mesmo valor do período. Ok? Bom, então tá. Então a gente vai parar por aqui e a gente continua, bom, na próxima aula. Como eu falei, eu vou fazer para quem tem curiosidade, eu vou fazer um vídeo bônus onde a gente vai explicar por que a gente tem essa propriedade de tantos sistemas terem o mesmo comportamento próximo do ponto de equilíbrio. Tá legal? Bom, então tá. Então vamos ficar por aqui e a gente se vê na próxima aula.